Oi, CH, um abraço a você, um abraço ao ouvinte ligado aqui no nossa área. Chegando com as informações do Guarani, o Conselho de Administração do Bugre tem reunião marcada para hoje à tarde para definir estratégias de comunicação do Departamento de Futebol. O Guarani contratou a empresa Press de Fernando Melo. O profissional foi vice-presidente de comunicação e marketing da Federação Paulista de Futebol desde 2018 e sócio da Press FC, uma das maiores agências de comunicação voltadas para o esporte do Brasil, com passagens por grandes clubes e entidade, incluindo a CBF. Enquanto isso, o Guarani continua com o seu departamento de comunicação, mas agora assessorado pela Press. A reportagem da Band entrou em contato com Ricardo Moisés, ex-presidente do Guarani. O dirigente negou que o Bugre estivesse com salários atrasados desde dezembro. Também desmentiu que o clube usou o dinheiro da cota de TV e da venda dos jogadores Richard Rios e Jamerson para pagar os salários atrasados. Afirmou que os valores referentes às vendas dos dois jogadores serão pagos em parcelas até o final do ano. Ricardo Moisés também argumentou que R$2 milhões referentes à quarta e quintas parcelas do Campeonato Paulista que o Guarani tinha para receber ficaram retidos por causa da recuperação judicial. Sobre as acusações do Giovanni Augusto, o Guarani está juntando documentos e vai procurar a justiça. O jogador terá que provar o que diz em redes sociais sobre o não pagamento do 13º e também do FGTS. Com relação ao Regis, o meia fez a primeira atividade no CT do Guarani na tarde desta segunda-feira. O clube espera a definição das questões burocráticas para anunciá-lo como reforço ao longo da semana. Já integrado ao elenco, Regis vai depender da regularização do BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, para ficar à disposição de Bruno Pivetti na estreia do Bugre na Série B, sexta-feira, 19h, contra o Avaí no Brinco. Em 2021, quando teve a primeira passagem pelo Guarani, Regis disputou 36 jogos, marcou 9 gols, um deles no derby, e distribuiu 11 assistências. Hoje, haverá entrevista coletiva, daqui a pouquinho às 3 da tarde, para a apresentação dos atletas Diego Porfírio, lateral esquerdo, e o goleiro Pegorari. A apresentação, a coletiva na sala de imprensa do Brinco. Diego Porfírio, de 23 anos, vem por empréstimo do Desportivo Aliança de Alagoas até o final do Campeonato Paulista de 2024. Ele atuou em 8 jogos pelo Coritiba em 2023. Estava no clube paranaense desde o ano passado. O jogador também passou o CH por Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Democrata e Taubaté. E o Guarani ainda deve anunciar também em breve um lateral direito. Daniel Guedes, ex-Cuiabá, onde disputou a Série A do Campeonato Brasileiro e atualmente no Juventude. Jogador de 29 anos, Guedes iniciou a carreira nas categorias de base do São Paulo. Antes dos 17 anos, porém, se transferiu para o Santos, onde finalizou sua preparação até se tornar profissional. Permaneceu no Peixe até 2019, quando foi emprestado ao Goiás. Em 2020, defendeu o Cruzeiro. Em 2021, Fortaleza, antes de assinar contrato com o Cuiabá em 2022. Sobre saídas e chegadas dos jogadores para a Série B, CH, na posição de goleiro, saiu Kozinski, foi para o Fortaleza, e chegou o Pegorari vindo do Juventude. Na lateral direita saiu Lucas Marques, que foi para o Remo, chegou o Daniel Guedes, ou está chegando, vindo do Juventude. Zagueiro, saiu Luciano Castan, foi para o Cruzeiro, chegou o Valber, vindo do ABC. Na lateral esquerda saiu Jamerson Bahia, indo para o Coritiba, chegou o Diego Porfírio, vindo do Coritiba. Volante, saiu Leandro Vilela, que foi para o Mirassol, chegou Lucas Araújo, que veio do Bahia. Outro volante, Richard Rios, foi para o Mirassol, enquanto Lucas Araújo, que veio do Bahia, para o Guarani. Outro volante, no caso... Aliás, falando do Richard Rios, ele foi para o Palmeiras e chegou o Matheus Bueno, que veio do Gil Vicente de Portugal. Na meia saiu Giovanni Augusto, que foi para o Vitória, chegou o Regis, vindo do Coritiba. E atacante saiu Gênison, que foi para o Novo Horizontino, vindo João Vitor da Portuguesa. E outro atacante que saiu foi o Bruno Michel, que está sem clube, ainda não acertou com nenhum clube para a sequência, chegando o Lucas Silva, vindo do Avaí. Jogadores saíram, jogadores chegaram. É o Guarani, que está quase pronto para a estreia da Série B na próxima sexta-feira contra o Avaí, CH.